Graças e paz à igreja. É uma alegria, né, poder estar junto com os irmãos. Eu, às vezes, bem que o pastor falou, né, eu tenho muito dom de evangelização, né, de sair anunciando a palavra, mas ensino, assim, às vezes é um pouquinho assim, às vezes a gente fica meio temeroso, né, de ensinar, porque o ensino ele requer tanto de quem está ouvindo, de quem está ensinando, né? Ele é para ser praticado por ambos. E a gente tem, às vezes, a intenção, né, de passar a palavra do Senhor de forma que as pessoas venham ouvir, né? E muitas vezes a palavra do Senhor, ela é dita várias vezes, a gente ouve, escuta, mas pouco, às vezes cumprimos, né? Pomos em prática. A nossa palavra de hoje, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para que ministrasse aqui aos irmãos, está em Lucas 8, lá no versículo 22. E quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu quis trazê-la para os irmãos. É uma passagem tão conhecida, mas tão conhecida, que todos os que lêem a Bíblia sabem dessa passagem, desse milagre do Senhor, né? Principalmente o livro de Lucas, os evangelhos são muito lidos, né, pela igreja. E a gente vê muitas pregações sobre essa passagem. Diz assim, todos encontraram, né? Está projetando aqui no telão. A minha linguagem não é a NVI, né? A plenitude, né? Mas é uma versão boa também. Vou estar lendo aqui, né? Não, às vezes pode ter diferença em alguma palavra aí, né? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Amém, irmãos? Quando eu estava meditando aqui, eu comecei a pensar em algumas coisas. Nós temos uma história registrada de algo que aconteceu, de um fato que aconteceu, numa trajetória normal da vida. Jesus ali com os seus discípulos vai fazer uma travessia do Mar da Galileia, um lago, né, que tem uma extensão de 21 quilômetros. Se a Núbia tivesse aqui, ela poderia dar, né, as precisões exatas, porque ela passou nesse lago recentemente, né? A irmã Núbia, ela esteve lá e contemplou o tamanho, né, daquele lago. E é normal, comum, de vez em quando, ter tempestade no mar. E os discípulos já eram conhecidos, né, dessa circunstância, porque alguns deles eram pescadores. Eles eram bem instruídos no mar. Eles conheciam a fúria, né, das tempestades, mas essa que aconteceu aqui, a gente não sabe o tamanho daquela embarcação. Talvez, eu creio que ela deveria ter algum lugar de espaço embaixo, que a gente chama de... Não sei o nome agora. O porão do navio, né? Se é um navio, a gente não sabe, né? Talvez de pequeno porte.
nós sabemos que Jesus estava dormindo. Isso nos fala de que Jesus, a parte humana de Jesus, comum de todo ser humano. Provavelmente, tenho certeza que a água não estava indo lá, né? Porque senão ele teria acordado, né? Ele estaria dormindo porque estava cansado. Então, isso mostra a parte humana de Jesus. A Bíblia relata várias vezes que Jesus chorou, Jesus irou, Jesus teve fome, né? Jesus caminhava como um homem normal. E só que nesse momento aqui também a gente pode perceber pelas Escrituras o outro lado de Jesus, do qual ele diz que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, né? Isso fala da sua alta existência, que controla tudo e sabe de tudo, até da natureza. E aquilo ali chocou os seus discípulos, porque, né, ver alguém com uma autoridade tamanha, porque, irmãos, é interessante notar que há situações que saem fora do controle das nossas vidas, como essa daqui, porque, como eu falei, quantas vezes esses irmãos não enfrentaram tempestades, mas essa o assustaram, porque eles já não tinham mais o que fazer, eles já tinham chegado à conclusão: nós vamos perecer. Não tem o que fazer. Essa tempestade está muito violenta, está difícil de se encarar. E alguém diz: vai chamar o mestre, né? Vai despertar o mestre. E alguém foi, né, chamar Jesus. Isso me faz lembrar, irmãos, de muitas vezes tempestades que vêm nas nossas vidas e que foge do nosso controle. E que, por mais experiências que a gente tem, como os discípulos tinham, né? Mas tem hora que não dá, a gente percebe que a gente vai perecer. O nosso lado humano começa a sentir medo. E essa tempestade, às vezes, ela fica tão grande, que nos assusta, como estava assustando essa aqui, os discípulos de Jesus. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para acalmar o seu coração. Porque tem tempestades grandes, irmãos, nos assustando. Eu tenho percebido nesses dias muitas pessoas agitadas com medo das ondas, que está muito grande, que está fora do controle. Mas o Senhor nos traz a lembrança, uma promessa que Ele fez no livro de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 20, a parte B do versículo diz que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então essa é a palavra do Senhor. Jesus está no barco da nossa vida. Nossa vida parece um barquinho navegando nesse mundo. Mas o que nós temos de ter consciência é que Jesus está nesse barco. E muitas vezes Jesus vai chamar a gente de homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Eu estou aqui. E aí muitas vezes o Senhor vai pôr paz na tempestade. E o segredo é clamar, chamar pelo mestre. Porque Ele está, irmão. Eu posso falar isso de experiência viva. Muitas tempestades levantaram na minha vida. Muitas. E de 2019 para cá, parece que as ondas ficaram mais agitadas ainda. O mar ficou mais revoltado. E muitas vezes eu tive muito medo, desespero, mesmo tendo muita experiência, mesmo tendo muita fé. Mas tem momentos nas nossas vidas que as ondas nos assustam. E eu estava passando por uma adversidade, e nessa adversidade, o que mais me assustava, irmão, o barulho das ondas, é quando eu já via o problema, mas o que mais me assustava não era tanto o problema, era o que as pessoas diziam. Era que me assustava. E muitas vezes eu ouvi muitas palavras, e essas palavras às vezes era pior do que o problema que eu estava enfrentando.
Palavras como a mulher de Ló, né? Os amigos de Ló, que caçava pecado na vida da pessoa, de Jó, né? Eu estou confundindo Ló com Jó. E ficavam procurando pecados na minha vida, porque a adversidade estava batendo na minha casa, na minha vida, na minha família. E muitas vezes eu via pessoas dizendo, e eu falava que eu tinha que ir para a igreja buscar mais ao Senhor, e as pessoas diziam, fulano de tal não vai na igreja, e a vida dele é melhor do que a sua. Você está em todas as reuniões de igreja, você está nas orações, você faz isso, você faz aquilo outro, mas olha para você ver. Eram acusações de todos os lados, e você começa a olhar, e muitas vezes eu olhava para mim mesma e começava a ficar de joelho, e começava a pedir perdão para o Senhor. Senhor, se eu tenho pecado, o Senhor me mostra, o Senhor mostra para alguém, fala para mim, o desespero às vezes é grande, né? Senhor, usa pessoas, sei lá, qualquer coisa para me dizer aonde está o meu erro, aonde eu estou errando para me consertar. E muitas vezes o inimigo, ele vem só para nos passar medo, só para nos assustar, para que a gente perca a fé. O objetivo muitas vezes é para fazer a gente perder a fé. As promessas que Deus tem para as nossas vidas, o projeto, os sonhos de Deus. Eu ouvi uma vez, eu levei o pastor lá na minha casa, ele sentiu no coração de visitar a minha filha, e a minha filha estava muito frustrada. E ela começou, e o pastor chegou lá em casa e ela começou a fazer todo aquele desabafo de uma pessoa frustrada, né? E o frustrado, ele sempre tende a jogar a culpa nas pessoas, né? E é por causa disso, né, que o meu sonho não foi para frente, por causa daquilo, e foi falando, hoje eu não tenho mais sonho, não tenho mais esperança, não tenho mais nada. Uma frase que marcou tanto a vida da minha filha quanto a minha vida, que o pastor Alzemar disse. Ele disse uma frase, eu não sei se o senhor lembra, pastor Alzemar. O sonho pode morrer. O que não pode morrer é o sonhador. Né? O sonho pode até morrer. O que não pode morrer é o sonhador. Então, é hora de recomeçar. Né? Muitas vezes o Senhor tem que mudar muitas coisas, muitos planos, muitas vezes são mudados, mas o sonhador continua ali. E eu continuei. E foi tão frustrante que eu falei para o pastor, no ano de 2021, entreguei até o meu grupo pequeno, falei, pastor, cuida para mim, porque eu não estou tendo condições de cuidar. O pastor cuidou uns dias do grupo pequeno, do qual eu dirijo ali no setor Santa Paula. E porque eu comecei a olhar, falei, tem que ir embora desse lugar. Porque desde quando eu cheguei nessa cidade, só me acontece problemas, um atrás do outro. O problema às vezes está na minha rebeldia de ter saído do lugar onde eu estava. Não, às vezes não era tempo de eu sair daquele lugar. E eu comecei a colocar isso na minha mente. Eu tenho que voltar para trás, eu tenho que ir embora. Porque esse não é meu lugar, porque desde quando eu cheguei aqui, é uma coisa atrás da outra. Até uma vez um irmão falou para mim assim, Marcela, você já achou normal isso que acontece na sua família? Eu falei, não, né, irmão? Mas o que eu posso fazer? E eu falei, eu tenho que ir embora deste lugar. E eu falei, eu vou entregar meu grupo pequeno para o pastor e vou dar no pé, né? Essa era a minha visão. Falei, às vezes eu estou em rebeldia com o Senhor por causa do lugar. E fez 7 anos agora que eu retornei para Goiatuba, irmãos. No mês de agosto fez 7 anos. E quando foi uns dias depois, quando eu entreguei meu grupo para o pastor, eu falei, eu preciso ficar um tempo com Deus. Eu preciso estar em um momento onde eu não possa ouvir vozes de pessoas me dizendo, eu preciso me retirar. Eu preciso ouvir o que Deus tem para a minha vida, ou seja, trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Os planos de Deus. Irmãos, e eu estava ali
muito concentrada na minha oração com Deus, pedindo direção. Busquei pelo Mestre. E aí, então, o Senhor começou a mudar. E aí, depois que o Senhor começou a fazer isso aqui na nossa vida, eu assustei mais ainda. Né, irmãos? Ele começou, irmãos. Quando eu pensei que eu ia voltar para a cidade da onde eu tinha saído de volta, o Senhor mudou tudo. E muito rápido. Foi muito assustador. Muito assustador para mim. Para nós, né? Mas o Senhor me deu uma calma dentro do meu coração. A mesma bonança que teve lá no mar da Galileia com aqueles discípulos. Quando eu entendi que o Senhor falou para aquelas ondas, calma, para. E eu pude notar o quanto a minha fé, né, estava frágil. Quanto eu estava deixando o desespero, o medo tomar conta da minha vida. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes o medo é tão grande que você chega a ter dificuldade para respirar. E aí muitas vezes você pensa, vou perecer mesmo. E são poucas as pessoas que aparecem para dizer assim, vamos chamar o Mestre junto, né? Vamos chamar pelo Mestre juntos. Vamos abraçar a sua causa. Eu não posso reclamar, porque eu sabia que os irmãos estavam orando, né? Foi muito complicado. E você não entende nada, aqueles mistérios que você não entende. E eu me descansei. E uma das passagens que me levou a descansar foi aqui no Salmo 90. Porque como os discípulos estavam maravilhados, né? De ver aquele que tinha todo o poder. Eu me firmo nesse salmo aqui. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, o Senhor começa a trazer a minha e a sua memória que esse Senhor que nós servimos é o Senhor que cuidou de um povo no deserto, que fez milagre no deserto, que fez comida, descer todos os dias para alimentá-los em pleno deserto, tirou água da rocha e deu para eles beberem, livrava eles dos perigos da noite e do dia, do sol escaldante. Em tudo Deus estava ali como provedor, em pleno deserto. Então não importa o tamanho das ondas que nós vamos passar, irmãos. E nós nunca podemos deixar mensagem como aquelas dos 12, saíram 12 espias para espionar a terra que o Senhor ia dar para Israel. Mas 10 vieram desanimados. Não acreditaram que Deus fosse capaz de colocá-los naquele local, mesmo diante de tantos milagres. E eu te pergunto, quantos anos você tem? Até aqui o Senhor tem te sustentado. E Ele continuará nos sustentando. Então pode vir barulho no mar? Sim. Mas não pode nos amedrontar. Porque o medo nos impede de ver a grandeza de Deus. De ver o quão grande é o nosso Deus. A Ele pertence tudo. Tudo está no seu domínio. Ele é onisciente, onipresente. Ele é o Deus que cuida de cada detalhe. E muitas vezes Ele permite a gente, às vezes, passar por esses momentos difíceis para
para a gente entender e ter mais confiança, para que a gente possa olhar e rever quem é verdadeiramente nós estamos servindo. Se a nossa visão está no mundo, que é o mar que nos agita, ou se está no céu. Então, o Senhor disse que Ele é fiel para cumprir toda a promessa. E Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, isso significa que nós não estamos só. As tempestades vêm e passam. O que nós não podemos perder é a fé. Eu tenho visto nessa jornada minha que quando as tempestades vêm e batem, muita gente se perde. Muitas. Nós temos prova disso, que essa Covid, quando veio, muita gente perdeu a fé. Muita gente não teve coragem de prosseguir. Desistiram da caminhada com o Senhor. Quantas e quantas vezes nós vimos pessoas que desistiram da fé, perderam a fé quando vieram circunstâncias adversas. Então nós estamos aqui prosseguindo. A viagem continua. O Senhor está no barco e vamos chegar bem. Amém, irmãos? Vamos chegar no destino da nossa vida. Nós vamos chegar lá. Nós vamos estar aonde o Senhor prometeu. Nós vamos chegar no destino preparado, que Ele mesmo preparou para nós. Vamos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando a nossa fé for pouca, a gente perde fé, né? E o Senhor diz que Ele dá. Então, a minha palavra nessa noite, que qualquer ser humano nessa terra passa por adversidade, passa por tempestade. A diferença está em prosseguir e a confiar e saber que o nosso Senhor está no domínio e na condução da nossa vida. Alegre-se no Senhor, igreja. Não tenha medo. Vamos enfrentar o que tiver que enfrentarmos. O Senhor é conosco. Ele vai nos dar a saída quando a gente olhar e não ver saída. Ele é a porta. Amém? Isso é uma palavra do Senhor que eu senti de transmitir e dizer: tempestade vem, mas elas passam. Guarda isso no seu coração. E o Senhor traz bonança. Eu vi, muitas vezes ali a Maria Helena, que é uma das pessoas que eu acompanho muito de perto, e a sogra dela aí, vocês estão vendo, chegou aqui com muita dificuldade. E hoje a gente já vê ela ali calma, serena, já tranquila. Então, muitas vezes traz medo, incerteza, mas a gente está vendo que o milagre está acontecendo. Isso é saber que o nosso Deus está no controle. Irmãos, quando você se sentir agitado e muitas vozes estiver falando com você, vozes que não traz nenhuma edificação, procura um lugar calmo, tranquilo, ouve a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor, ore, busque as promessas do Senhor, ouça hinos que te levanta, que põe você para frente, hinos que edificam a sua alma, porque a gente fortifica. A primeira coisa, quando eu sinto às vezes que eu estou meio desanimada, eu pego um louvor e coloco no meu celular e começo a ouvir. Daí então eu já começo sentindo as minhas forças renovando. E quando você for tocado pelo Espírito Santo, faça. Um dia desses que eu estava com muita angústia e vendo muitas acusações e aflições vindo sobre mim, medo, principalmente o medo. Sabe aquele dia que você está olhando no seu celular e procurando alguma coisa? Não sei se alguém já passou por isso. Aí eu estava, não é para engrandecer não, irmãos, isso aconteceu, então é para exaltar o nome do Senhor.
E nesse momento eu estava com muito medo, porque eu já tinha participado de uma cena que eu tinha visto, e ela tinha me dado pavor, e ela estava para repetir novamente na minha vida. E nesse dia eu estava com muito medo. E de repente, o pastor Alzemar, eu estou olhando no celular e ele, manda um louvor. E manda um áudio em seguida. E diz assim: irmã Célia, fui tocada, não sei por que senti de mandar esse áudio. Foi assim que o senhor falou, né? Senti de mandar esse louvor para você. E o louvor dizia assim: sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo certo de curar as feridas. É muito bonito, irmãos. É um louvor. Eu nem me lembro a quem canta, né? Mas eu sei que esse louvor chegou até a mim naquele momento de muita angústia. E eu chorei muito porque eu entendi como uma resposta do Senhor. Tá vendo? Às vezes você pensa que Deus não te usa. Deus usa, às vezes te incomoda para mandar um louvor, para dar uma palavra para alguém. E muitas vezes a gente deixa passar, isso é nada não, isso é coisa minha mesmo. É o Espírito Santo, porque tem alguém que está precisando.